Temos uma pergunta do Nivaldo. Como lidar com as restrições administrativas vindas de colaboradores chaves dentro da empresa? Olha, tem muitas perguntas. Bom, restrições administrativas, que a gente fala, é a mesma coisa. Vamos tentar pegar um exemplo. Eu preciso vender um produto, então eu faço uma campanha de venda, eu vendo. Mas eu vendo, tá bom, depois da venda, eu tenho que transformar a venda numa entrega. Então, eu tenho que ver como que eu faço para cadastrar meus clientes, entender o que o cliente quer, fazer o pedido no sistema, pedir para produzir, receber, embalar, emitir nota fiscal, mandar para meu cliente. Então, eu tenho vários processos entre receber o pedido e entregar para o cliente. E após de entregar ao cliente, também ele tem que pagar, tá? Porque senão, se você não paga, vai ter um problema. Então, às vezes, ele paga um teste, às vezes paga depois. Então, tem que ver esse pagamento. Então, aqui você vai, mesma coisa, você vai acompanhar os processos, entra o pedido, então você vai desenhar um fluxo, tá bom, entra o pedido, como que entra? Entra pela loja e-commerce. Após o que eu faço? Eu coloco aqui numa tabela que eu vou emitir um pedido, então você tem que fazer o fluxo para acompanhar quais são as etapas administrativas para fazer isto. E depois você vai acompanhar. Entrou quantos pedidos? Processou quantos? Entregou. Então você vai iniciar a acompanhar esses números para saber o que está acontecendo. E às vezes você vai monitorar, você vai, peraí, essa etapa do processo, ele não tá girando, está acumulando pedidos lá na frente. Exemplo, emitir a nota fiscal. Vamos dar um exemplo. E tem os pedidos prontos, está tudo lá, mas e não tem nota fiscal. Então de novo. Então, eu vou lá entender o que acontece na nota fiscal. Por que está devagar? Porque eu tenho que digitar tudo, porque o sistema, a internet está devagar. Então, você vai entender o que está acontecendo, qual é o processo. Não, realmente, a pessoa que tem que digitar tudo. Então, você vai iniciar a mesma coisa. Você vai identificar, você vai subordinar. Então, você vai, gente lá que recebe o pedido, vocês têm que escrever melhor as coisas, as informações. Porque quando eu chego para fazer o pedido, me faltam informações. Então, eu vou fazer os outros. Gente, eu preciso dessas informações. Então, quem recebe o pedido lá, já tem que conferir essas informações, que quando vai chegar na hora de fazer a nota fiscal, eu tenho todas as informações. Então, você vai subordinar os outros. Vai, você tem que trabalhar melhor. Pessoas da produção, quando vocês fazem também, vocês precisam me passar o peso, o tamanho, porque eu preciso colocar isso na nota fiscal. Então, o problema é que para fazer a nota fiscal, eu tenho que ir lá pesar, medir, eu tenho que ligar para o cliente, porque falta informações, então o negócio não anda. Então, por isso que você vai entender, subordinar os outros. Agora sim, agora eu recebo, a ficha cadastral do cliente é legal, eu recebo toda a informação da produção. Então, em vez de demorar 1 hora para fazer a nota fiscal, agora faça meia hora. Então, eu elevei o gargalo. Então, de novo, a gente vai, aí agora, o que está acontecendo? Então, você vai monitorar de novo, você vai ver o que está acontecendo. Agora, você aqui colocou aqui, vindas de colaboradores chaves. Então, as pessoas chaves, isso é importante que muitas pessoas, não, mas é fulano que faça isso, cuidado como você fala com ele, porque sabe, ele conhece muito bem, ele é muito antigo de casa, então temos que cuidar dele. O fator ser humano é muito difícil, que a gente falou. Por isso que você tem que conversar com uma pessoa, você tem que entender, me explica. Você vai identificar com o garoto lá, tem que ir lá, conversar. Peraí, o que está acontecendo? Me explica. Então, por isso que ele vai te explicar as coisas. E vai te falar, não, eu tenho esse. Então, você vai precisar entender qual a dificuldade, como que você vai poder ajudar ele para fazer. Às vezes tem que fazer um treinamento, às vezes tem que chamar os outros para poder alinhar os processos, às vezes você tem que estabelecer metas mais claras para a pessoa, às vezes você tem que fazer uma instrução de trabalho para ajudar,
Às vezes, exemplo, para digitação, em jeito de digitar, você faz um sistema de código de barra, que a pessoa só vai capturar o código de barra e já vai transformar a informação, não precisa digitar. Então, quando a gente faz pessoas chaves, todo mundo é chave, na verdade, numa empresa. Uma empresa é feita de pessoas. Tem pessoas um pouco mais complicadas, mas tem que conseguir fazer elas trabalhem melhor, ou se adapta mais. Agora, se você faz tudo isso, faz um treinamento, faz as ferramentas, e ainda o negócio não anda, não tem opção. Você vai ter que colocar outras pessoas no lugar. Você fala, ó, legal, eu achei uma coisa para você lá, essa operação, ó, fura no agora fazer, e bora para frente. Primeiro, sempre tenta ajudar a pessoa, porque ninguém sabe assim. Você não nasce sabendo as coisas, você tem que aprender. Então você tem dificuldade, tem que melhorar. Mas se a pessoa, infelizmente, não vai na velocidade da necessidade da empresa, vai ter que colocar uma segunda pessoa. Ou exemplo, essa pessoa faz toda uma tarefa inteira. E você vai dividir a tarefa. Ó, oh, tá bom, então você vai fazer essa parte, ele vai fazer a outra parte. Porque a outra parte você tem dificuldade, então eu vou colocar outra pessoa. Essa parte você faz bem. Não faz. Então lá, e também um jeito de quando você identifica um gargalo, é de, em vez de fazer junto, você divida a operação. Então, fazendo essa divisão, você vai elevar o gargalo, porque você vai fazer mais. Ok? Me fala.